Primeiramente, boa noite. Que a paz e a graça de Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que algumas pessoas ainda acreditam, que algumas pessoas acreditam que a história de Jó é ou uma ficção ou uma parábola. Mas isso não importa, porque o que importa realmente é as lições que essa história tem para nós nessa noite. Primeiramente, quem é Jó? No capítulo 1 e no verso 1 de Jó, diz o seguinte. Havia na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, e temia a Deus e evitava o mal. Esse verso é um verso bem importante, porque ele fala muito sobre Jó. Ele fala sobre quem Jó era realmente, as escolhas da vida dele. Agora, chega um momento na nossa vida que nós decidimos por quais influências nós queremos ser influenciados na nossa vida. Quais influências nós vamos deixar estar na nossa vida. E, independente do que aconteça ao nosso redor, essas influências é que vão nos levar para o nosso futuro. Capítulo 1, verso 8 de Jó, diz o seguinte. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. É sobre esse Jó que vamos falar hoje. Nós não vamos falar do Jó, o homem de muitos gados, de muitas ovelhas, de muitos camelos, de muitos servos, de muitas festas. Não. Nós vamos falar sobre o Jó que Deus falou na conversa sobre Satanás. Deus pergunta a Satanás se ele é capaz de olhar para o Jó, não para o Jó rico ou cheio de posses, mas para o Jó do verso 1. Quando a conversa entre Deus e Satanás se inicia, ela se inicia com um obediente recebendo as bênçãos de Deus da sua obediência e servindo de exemplo direto para alguém que desobedeceu. E Satanás responde, capítulo 1, verso 10. Acaso não pusestes uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Percebe-se, meus irmãos, que em nenhum momento Satanás admite que a escolha de ser obediente traz benefícios e coisas boas. Continuando, capítulo 1, do 13 ao 20 agora. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo um vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e raspou a cabeça, e prostrou-se no chão em adoração. Meus irmãos, percebe-se que em nenhum momento Jó, é certo que ele ficou abalado, mas em nenhum momento ele deu créditos a quem não tem. Ele não deu créditos a Satanás. É como diz no próximo verso. E disse, sai nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome de Deus. Em tudo isso, Jó não pecou em nada e não culpou a Deus. Uma lição que a gente já pode tirar logo no começo é que nada acontece sem a permissão de Deus. E se algo acontece, é porque nós permitimos ou porque Deus quer elevar o nosso nível de relacionamento com Ele ainda mais.
podemos perceber que em menos de um dia, Jó perdeu tudo que tinha. E é muito normal, desde sempre, nós mergirmos a nossa vida em resultados, como, por exemplo, está dando tudo bem, é porque Deus está comigo. É porque Deus está comigo. Mas está dando tudo errado. Onde está Deus? Jó começa a olhar para trás e se pergunta onde ele errou. E para acontecer tudo isso com ele. Nós nos perguntamos hoje por que essa pandemia está acontecendo com nós. O que nós fizemos de errado? Quais foram os meus pecados? Por que aconteceu tal coisa comigo? Ainda estamos procurando algo que justifique esses acontecidos. Mas, na grande maioria das vezes, Deus transforma coisas ruins em boas. Se nós pararmos de olhar tudo de ruim que estamos vivendo, com certeza, quando tudo isso acabar, vamos perceber as coisas boas que aconteceram com a gente nessa pandemia. E é exatamente por isso que nós só somos capazes de entender a história de Jó no final. Continuando. Em nenhum momento... Continuando. 3 amigos de Jó, quando souberam do acontecido, foram até ele para buscar consolo. E está escrito que de longe eles não reconheciam, porém eram amigos fiéis. E eram amigos tão fiéis que se sentaram com Jó por 7 dias. Não por 10 minutos ou meia hora, mas por 7 dias. E Jó, em nenhum momento desses 7 dias, mesmo desabafando toda a tristeza dele, toda a indignação, talvez, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Mas, assim como ele, muitos de nós ainda não entendem o que está acontecendo. Esses homens ficaram com Jó e tentando fazer uma leitura do que estava acontecendo. Até que Elifaz começa, no capítulo 4, dos versos 3 ao 5. Diz o seguinte: pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora que você se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, você fica prostrado. Caso Deus... Então, é como se ele falasse: e aí, meu amigo, você tem a habilidade de mostrar Deus para outras pessoas. Mas e quando é a sua vez? O que você faz? Você simplesmente desanima? Você desiste de tudo? Está na hora de você ter uma conversa com Deus. Está na hora, trazendo para o dia de hoje, e para você que está vendo essa live. Será que já não está na hora de você ter uma conversa com Deus? E de você que, assim como Jó tinha a habilidade de mostrar Deus para outras pessoas, você mostrar Deus para você mesmo? Continuando. Bildade também fala no capítulo 8, no verso 3. Caso Deus torce a justiça, será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? É como se Bildade falasse: calma, Deus está no controle, fica tranquilo. Há momentos que não são regras, mas exceções, de que dores, crises e perdas vêm apenas para nos promover a um próximo nível do nosso relacionamento com Deus. Continuando. Capítulo 11, verso 4. Capítulo 11, verso 4 de Jó. Tá. Teve um erro na produção. Tá, apareceu. Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita, eu sou puro aos teus olhos. É como se Zofar, um dos 3 amigos que estavam ali, falasse: você diz que é justo, mas você deve sim ter errado em alguma coisa, Jó. Todos os 3 amigos que estavam ali, todos eles tinham o mesmo interesse de abençoar a Jó. Porém, todos eles traziam a teologia de que os erros sempre causam a crise. Todos os 3 em um debate, eles tentam achar o erro de Jó. E Jó continua se defendendo. Eles falam: mas o que você fez, Jó? E Jó fala: mas eu não fiz nada, eu não sei o que está acontecendo comigo. Por que Deus não tira logo a minha vida? O que vocês querem de mim? Mas o que eu fiz? E nós sabemos que ele realmente não fez nada de errado. Pois se ele tivesse feito algo de errado na vida dele, Deus não teria usado de exemplo
para mostrar a obediência a Satanás. Quando Deus perguntou, Satanás respondeu que não mexia com Jó porque Deus não deixava. Isso é uma grande mentira, porque o que realmente não deixava Satanás mexer com Jó era o próprio Jó, as escolhas da vida de Jó. O estilo de vida de Jó era o que fazia que a proteção de Deus estivesse sobre ele. É como diz no Salmos, capítulo 34, verso 7. Diz o seguinte: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Em outras versões, o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Satanás, ele não podia tocar em Jó, porque a obediência de Jó trazia simplesmente a proteção de Deus, não só para ele, mas para todos os seus bens. Exatamente por isso que Satanás não conseguia chegar a Jó, porque o mais próximo que Satanás poderia chegar até Jó é o derredor. Olhando para trás, existe um certo padrão. Por que Sansão ficou cego? Porque errou. Por que Abraão teve problemas? Porque falhou. Por que Jacó teve de fugir? Porque errou. Por que Adão foi expulso do paraíso? Porque obedeceu. Jó é uma exceção. Porém, é uma exceção com uma grande lição. Jó, no capítulo 38, do 1 ao 5, diz o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, e disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? Meus irmãos, quando Deus chega nessa conversa de mais de 7 dias entre Jó e seus amigos, é que Jó começa a entender que ele não é ninguém para questionar as obras de Deus. Nós não somos ninguém para questionar o que Deus está fazendo. Deus, ele sempre nos usa para algo maior. Jó, ele foi usado para dar uma lição em Satanás também. Para mostrar que a obediência sempre traz coisas boas. Um exemplo disso que tem na Bíblia é na própria tempestade, quando Jesus estava atravessando no mar e veio uma tempestade. Os discípulos estavam com o próprio Filho de Deus dentro do barco, mas eles esperaram eles mesmos entenderem que eles não iriam conseguir. Será que não é assim hoje em dia? Muitos de nós ainda não entendemos que com Deus do nosso lado sempre vai dar certo. Muitos de nós ainda temos que cair a ficha quando dá errado para nós vermos que, olha, Deus está do nosso lado. Jó, ele só conseguiu ver Deus quando Deus apareceu. No capítulo 42, verso 5, diz exatamente isso. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Será que não é isso que falta hoje? Você está esperando o quê? Para colocar Deus na sua vida? Está esperando ter uma aprovação que nem a de Jó? Perder casa, perder família, perder tudo que você tem e ainda assim ficar procurando algo, ficar com perguntas sem respostas? É simples. Coloque Deus na sua vida neste exato momento. Coloque Deus em todos os seus próximos projetos futuros. Coloque Deus. Eu sei que muitas vezes parece ser difícil ver Ele. A gente fica com um sentimento assim de que a gente é muito pequeno e que Deus nunca vai nos ver. Mas, na verdade, Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe de tudo. Ele sabe quem é você. E, além do mais, Ele está aí do seu lado. Basta você chamar por Ele, que Ele vai estar aí. Já finalizando, capítulo 42, do 7 ao 10. Versos do 7 ao 10. Diz o seguinte: Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também ao Elifaz de Temã: Estou indignado com você,
e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, lhe deu tudo em dobro, lhe deu dobro em tudo o que tinha antes. Neste momento da oração, o Senhor abençoa. Neste momento da oração, o Senhor abençoa Jó e a sua situação começa a mudar, mas ainda não acaba. Continuando, capítulo 42, do 11 ao 13, diz o seguinte: Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o final da vida de Jó com Jó mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Foi o Senhor que deixou Jó doente? Não. Foi o Senhor que tomou as coisas dele? Não. Foi o Senhor que matou seus filhos? Não. Foi Satanás, porém com a permissão de Deus. Nunca dê poder ao diabo, que ele não tenha. O nosso Deus é mais forte, é mais poderoso, e o nosso Deus tem que autorizar para que ele mexa na gente. Se não for da permissão de Deus, é da nossa permissão, sendo desobedientes com as leis de Deus. E outra, Deus só permite que Satanás toque em nós ou para elevar a nossa, ou para nos dar uma lição, ou para elevar o nosso relacionamento com Ele, de fé também, e para levar a nossa vida para outro nível. Agora vamos refletir um pouco em 9 lições da vida de Jó. Jó escolheu por quem ou pelo que ele iria ser influenciado. Deus nos avalia por quem nós somos e não pelo que nós temos. Jó perdeu tudo em menos de um dia. Jó nunca deu créditos ao diabo. Eu acho que se Jó fosse vivo nos dias de hoje, quando ele batesse o carro, ele não falaria, foi Satanás que fez eu bater o carro. Não, ele falaria, foi Deus que está testando a minha fé. Quando a porta fechasse, quando o vento fechasse a porta, Jó não falaria, foi o diabo que entrou. Não, Jó falaria, é Deus me provando se eu sou um crente de verdade. Jó, ele reconheceu a grandeza de Deus e a sua dependência dele. Jó soube filtrar os conselhos nos momentos difíceis. Deus sabe de tudo e nos honra no momento certo. A obediência a Deus por amor sempre nos dá benefícios. E nada acontece sem a permissão de Deus. Meus irmãos ouvintes, aguente firme em tudo que você está vivendo. Sempre vai ter alguém para tentar achar o seu erro ou algum culpado por tudo que você está vivendo. Mas se tiver algum culpado, que essa pessoa ela colha logo da semente que fez você ter uma colheita ruim e que essa pessoa também se arrependa do que ela fez, se consagre e, assim como Jó, eleve a vida e o relacionamento e a fé para um outro nível. Essa é minha oração e meu desejo essa noite. Em nome de Jesus, amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual.
Deus te abençoe sempre.